Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. Neste sábado à tarde eu vou te explicar agora à tarde como o Brasil poderia salvar 90 mil vidas da Covid-19 agora em 2021. Isso mesmo, eu te conto essa história já já. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E convido a você que está passando aqui pelo canal para se inscrever no nosso canal, que já vai aí com mais de 9 mil inscritos. Pois é, gente, e que história é essa de poder salvar 90 mil vidas agora em 2021 no Brasil? É isso mesmo. Foi publicado ou foi divulgado o resultado de um trabalho do Dr. Eduardo Massad, que é professor emérito da Faculdade de Medicina da USP, é professor titular da FGV e é pesquisador do Instituto Butantan. Ele é médico e físico e coordenou uma equipe de trabalho que trabalhou em cima de um modelo matemático simulando duas possíveis situações no Brasil, e a partir daí tirou-se essa conclusão de que o Brasil poderia salvar até 90 mil vidas de brasileiros e brasileiras da Covid-19 apenas agora em 2021. Basicamente, o que foi que o Dr. Massad e a sua equipe fizeram? Eles simularam nesse modelo matemático dois possíveis cenários extremos para 2021 em relação à vacinação da população brasileira. No primeiro cenário, eles colocaram no modelo que ninguém no Brasil seria vacinado contra a Covid-19 agora em 2021. Nessa situação, o Brasil teria até o final do ano algo em torno de 131 mil mortos pela Covid-19. No outro extremo do modelo, eles colocaram que apenas em fevereiro o Brasil iria conseguir vacinar toda a população brasileira, ou seja, que agora em fevereiro nós conseguiríamos imunizar 100% da população brasileira. Nesse cenário, até o final do ano, o Brasil teria 40 mil mortos ou 41 mil mortos no máximo pela Covid-19. Isso representa, portanto, uma diferença de algo em torno de 90 mil vidas, caso o Brasil tivesse vacinado toda a população agora em fevereiro. Mas aí você me diz, seria impossível vacinar toda a população brasileira agora em fevereiro? De fato, seria impossível por uma razão muito simples. Nós não temos 400 milhões de doses para imunizar a população brasileira em apenas um mês. Se tivéssemos, o SUS daria conta disso. E o próprio professor Massad, no seu relatório, lembra o seguinte: em campanhas passadas, os 38 mil postos de saúde do SUS espalhados pelo Brasil inteiro conseguiram imunizar em apenas um dia 10 milhões de brasileiros. Ou seja, em 30 dias, nós conseguiríamos, com a infraestrutura do SUS, imunizar 300 milhões de pessoas, que é muito mais do que a população brasileira. Ou seja, se tivesse vacina, o Brasil poderia sim, em janeiro e fevereiro, ter imunizado 100% da população, e o saldo disso seria nós pouparmos até o final do ano 90 mil vidas no nosso país. Se o governo brasileiro tivesse lá atrás, quando a Pfizer ofertou em setembro do ano passado 70 milhões de doses antecipadas, se o governo brasileiro tivesse lá atrás se comportado como o próprio Donald Trump, que comprou 300 milhões de doses para os Estados Unidos de forma antecipada, o Brasil possivelmente estaria conseguindo sim, agora em fevereiro, estar completando a imunização de 100% da sua população, porque o nosso SUS tem experiência, tem capilaridade e tem uma máquina muito eficaz de imunização das pessoas no nosso país. Para refinar um pouquinho a matemática, acompanha aí. O Brasil tem cerca de 210 milhões de habitantes. Ao longo de 30 dias, o SUS precisaria vacinar 7 milhões de pessoas por dia. Lembrando que o SUS já conseguiu imunizar 10 milhões de brasileiros num único dia em campanhas anteriores. Isso dividido pelos 38 mil postos de aplicação de vacina que o SUS tem espalhados pelo Brasil, daria pouco mais de 180 pessoas por cada posto de saúde. Obviamente que alguns postos de saúde têm mais demanda que outros, mas os postos de saúde com maior demanda já conseguiram demonstrar que são capazes de vacinar até 2 mil pessoas em um único dia.
Isso significa que se na média cada um dos 38 mil postos tivesse que imunizar cerca de 180 pessoas, a gente conseguiria sim dar conta de imunizar toda a população brasileira em apenas um mês. Falta essencialmente vacina. Faltam também seringas suficientes para que se pudesse distribuir na logística, não a do Pazuello, a logística correta, nos postos de saúde, vacinas e insumos como seringas, e aí sim o SUS conseguiria imunizar todas as pessoas. E eu anotei aqui mais algumas conclusões do relatório do Dr. Eduardo Massad, que são as seguintes: se o Brasil conseguisse imunizar 100% da população agora em fevereiro, nós iríamos poupar 90 mil vidas, porque iriam morrer, ao invés de 130 mil, apenas 40 mil brasileiros. Se o Brasil completasse toda a imunização até o mês de março, nós iríamos ainda assim poupar algo em torno de 60 mil vidas, porque iriam morrer algo em torno de 73 mil brasileiros. E o modelo prevê o seguinte: a cada mês que se atrasa a imunização da população, a quantidade de mortes continua a aumentar de forma progressiva. O modelo do Dr. Massad revela o seguinte, que se o Brasil completasse a imunização em abril, nós teríamos algo em torno de 97 mil mortos pela Covid-19 no Brasil. Se completasse a vacinação da população apenas em maio, nós teríamos algo em torno de 111 mil mortos pela Covid-19 no Brasil. Ou seja, cada mês que você joga para frente completar a vacinação da população, significam mais mortos. E o Pazuello disse essa semana no Senado que o Brasil vai vacinar todo mundo até dezembro. Eu duvido muito. Mas mesmo que o Brasil completasse a vacinação até dezembro, porque não se preparou, não adquiriu vacinas a tempo, nós teremos um cenário ainda assim catastrófico. Por quê? O próprio Dr. Eduardo Massad diz que o modelo dele é muito conservador. E eu também acredito que seja, porque o Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington prevê para o Brasil esse ano 300 mil mortes ao final desse ano. Ou seja, o Brasil terá um acumulado de 2020 e 2021 de algo em torno de 300 mil mortos pela Covid-19, e isso é muito triste. Por quê? Essencialmente não são números, essencialmente são 300 mil vidas que deverão ser perdidas ao término de 2 anos da pandemia no Brasil por negligência, por negação, por não acreditar na ciência. E isso é muito grave. O governo brasileiro, claramente lá atrás, em 2020, optou por desacreditar a ciência, por negar a importância da pandemia, por não se preparar para adquirir insumos para testes. O Brasil é um dos países que menos testa no mundo, e por não adquirir de forma antecipada as vacinas, porque o presidente, à época, e até agora mudou um pouco, mas à época principalmente, defendia que todo mundo tinha que pegar a doença para o Brasil atingir a imunidade de grupo. E apenas após uma enorme pressão popular e ameaça, inclusive, de impeachment, foi que ele começou a mudar um pouco a postura. Mas ainda assim, o Brasil ainda está tateando na imunização, sendo um dos países que menos imunizou a população até agora. Paralelo a isso, o ministro da Saúde, o general da Logística, Eduardo Pazuello, assumiu o papel de garoto propaganda do tratamento precoce à base de hidroxicloroquina, que a própria Anvisa já afirmou que não tem efeito algum. Ou seja, a própria Anvisa, que o governo brasileiro se abraça para dizer que as vacinas só serão utilizadas se aprovadas pela Anvisa, já disse que o tratamento precoce à base de hidroxicloroquina não tem efeito. E o ministro propaganda da hidroxicloroquina anda espalhando essa droga pelo país. Inclusive o Tribunal de Contas da União já cobrou explicação do ministro por que ele continua a distribuir essa droga no Brasil. Talvez porque o Exército Brasileiro produziu uma enorme quantidade de comprimidos dessa droga e ele tem que dar vazão a essa droga. Por quê? Porque ficará muito feio ter gasto dinheiro público com um medicamento que não tem eficácia contra a atual pandemia de Covid-19.
Por tudo isso, meus amigos, é que eu digo para vocês que é extremamente necessário que as instituições brasileiras apurem as responsabilidades das omissões, das negligências, das negações em relação à pandemia de Covid-19, porque afinal de contas nós elegemos prefeitos, governadores, presidente da República, deputados e senadores para representar os interesses do povo quando no exercício do poder. Afinal de contas, eles são pagos com o nosso dinheiro que nós utilizamos para pagar impostos nesse Brasil. E, ao contrário do que poderia se esperar, a grande maioria desses representantes que estão aí ocupando os cargos defendem os seus interesses próprios e pouco pensam na coletividade desse país. Isso é muito sério, nós temos que amadurecer muito ainda do ponto de vista político para escolher melhor os nossos representantes. Mas é fundamental que as nossas instituições cobrem as responsabilidades pelo que está acontecendo com o nosso país. E é exatamente as pessoas que estão ocupando o poder nesse momento da pandemia que devem responder por essas responsabilidades. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, deixa teu comentário, não deixa de compartilhar. Um outro ponto importante, enquanto a gente não consegue imunizar toda a população, porque o general da logística está tateando em relação a isso, fique em casa naquilo que puder. Se sair, utilize máscara, mantenha a distância das pessoas, evite aglomerações e higienize suas mãos periodicamente. Afinal de contas, o Brasil está há mais de 3 semanas com uma média móvel de mais de 1.000 mortos pela Covid-19 por dia. Se puder, se proteja. Forte abraço e até a próxima.